percebi que eu estava tentando controlar todos os detalhes da minha vida e isso estava me deixando muito cansada e muito ansiosa, porque passar tempo demais dentro da nossa mente, avaliando as possibilidades ou pensando como as coisas devem ser, e tentando organizar e controlar, é muito cansativo. E eu acho que a maior parte da sociedade passa muito tempo pensando e tentando controlar como as coisas devem ser. E eu sinto que a gente vive num estado de luta constante, um estado de sobrevivência, ao invés de um estado de presença. Nos últimos anos, eu venho tentando me conhecer melhor, estudando, aprendendo, refletindo, olhando pra mim, olhando pra dentro, pra tentar me entender melhor, sabe? Pra tentar entender como eu funciono, quais foram as estruturas criadas dentro da minha mente, por que elas foram criadas dessa forma e como modificá-las. Dentro dessas minhas reflexões, eu percebi que, na verdade, todas as coisas, elas já estão no meu caminho e elas já estão no seu caminho também. Às vezes a gente passa tempo demais pensando em como as coisas deveriam ser e a gente se perde do que realmente é importante, que é o momento presente, o aqui e o agora. Às vezes a nossa mente fica focada demais no objetivo, na chegada, e não percebe que o caminho é tão importante quanto a chegada. Porque quando a gente fica tentando controlar tudo para chegar lá, a gente perde o que tá acontecendo no aqui e no agora, na vida, na presença. Eu não sei vocês, mas para mim é como se o tempo todo viesse essa consciência de que eu tô atrasada e de que eu preciso controlar as coisas para que elas deem certo, para que eu chegue em determinado local ou determinado lugar. A vida fica baseada no chegar lá. Só que a consciência de que não existe atraso, tudo acontece no tempo certo, tudo acontece num tempo perfeito, é o que é capaz de curar esse padrão mental. É que nem uma planta, quando você coloca uma semente na terra, demora um tempo, e um tempo natural para aquilo se desenvolver. E durante algum tempo, aquela semente, apesar dela ainda não estar mostrando e frutificando e mostrando a beleza dela, lá na terra ela tá formando as raízes dela. E na vida, não é porque você ainda não tá vendo aquilo que você gostaria que o processo não tá acontecendo. Tá tudo acontecendo, o processo está acontecendo. Quando você tá no movimento e você, tá vivendo a sua vida, você tá num processo. A vida é um processo. Só que esse processo é um processo de alinhamento para você chegar aonde você gostaria de chegar. Só que se você fica tentando controlar tudo, não confia na vida, fica achando que tá atrasada, fica o tempo todo se questionando, duvidando do caminho que você tá seguindo, você concorda que você começa a vibrar numa escassez tão forte que você vai atrasando o processo? Porque ao invés de você confiar, entender que você tá se tornando aquela pessoa, que você pode soltar o controle, que tá tudo no tempo certo, que tá tudo bem, que tudo vai dar certo, ao invés de você confiar nisso, você começa a desconfiar de tudo, fica tentando controlar tudo e vai travando o processo, Porque o fluxo não segue. Então, perceber que o processo já está fluindo, que as mudanças já estão acontecendo, quando a gente coloca essa intenção de confiar, soltar e relaxar, a vida se desenrola e chega onde ela tem que chegar, porque é a naturalidade. Você planta a semente, ela vai virar uma árvore. Claro, se você regar e cuidar daquela planta. E é assim com o processo da vida, você tem que cuidar de si, Tá ali presente, se cuidando. Mas se assim como uma semente, você vê que não tá nascendo nada, você for toda vez lá descavar a terra para ver se tá acontecendo alguma coisa, você entende que você tá atrasando cada vez mais o processo? É a mesma coisa com a vida. Então a gente precisa parar de lutar, precisa começar a confiar e relaxar. E muitas vezes esse sinal de tensão, de controle, ele tá enraizado no nosso corpo. Ele guarda memórias. Nosso corpo, com o passar dos anos, com essa mentalidade, ele vai se tornando cada vez mais rígido, vai se tornando cada vez mais inflexível. Então é através da consciência da nossa mente que a gente pode acessar uma nova realidade, de confiar, de soltar, mas através do nosso corpo também. A gente tem que trazer para esse corpo relaxamento, tem que trazer para esse corpo presença, esse lugar de que tá tudo bem, que ele pode relaxar, que ele não precisa ficar fazendo mil coisas para tentar tapar essa insegurança, essa falta de confiança na vida. Que essa falta de confiança na vida é a falta de confiança que a pessoa tem nela mesma. Então, eu me sentia assim, eu não confiava em mim, não confiava na vida, me travava, ficava tentando controlar tudo. Só que eu fui trazendo para o consciente cada vez mais e trazendo para o meu corpo, ressignificando isso. Mas do mesmo jeito que foi um processo construir todas essas crenças limitantes ao longo de anos de não confiança na vida,
também vai ser um processo trazer essa consciência de que você pode confiar na vida, de que você pode relaxar, de que o seu corpo pode relaxar. Pensa nos nossos ancestrais. Antigamente, eles tinham que ficar nesse modo sobrevivência para poder sobreviver mesmo. Eles não sabiam se a qualquer momento ia aparecer um leão e atacar eles. Mas hoje em dia a gente não precisa mais viver nesse modo de sobrevivência. A gente pode ressignificar tudo isso e criar maneiras de criar novas conexões neurais para que a sua vida flua de uma outra forma e você não precise mais ficar nesse estado de alerta, de sobrevivência e de controle o tempo inteiro. Existem diversas práticas que a gente pode fazer utilizando o nosso corpo como essa ferramenta de transformação para ressignificar todo esse processo. Existem várias formas de você trabalhar esse relaxamento e só o seu próprio corpo vai te dizer o que você precisa fazer, mas eu vou falar algumas coisas que eu faço para fazer com que o meu corpo compreenda que ele não precisa mais ficar nesse estado de alerta, de que as células do meu corpo podem relaxar, que tá tudo bem no aqui e no agora. A primeira coisa que eu diria para você fazer é estar consciente da sua vida, então estar presente, porque várias vezes a gente tá no piloto automático. E quando a gente tá no piloto automático, são ativadas essas formas de viver automáticas, ou seja, estado de sobrevivência, aquilo que tá no seu corpo enraizado desde os seus ancestrais. Então, a gente tem que começar a tomar consciência, perceber o que você tá fazendo um monte de coisa, tentando controlar tudo, pensando demais, então você vai trazer a consciência para o momento presente em algum momento, sem se cobrar, caso demore para você perceber, porque foram anos construindo essas crenças limitantes, vai demorar um pouco para desconstruir, mas vai acontecer. Tomou consciência? Nossa, tô no estado de sobrevivência. Vou fazer com que o meu corpo relaxe. Então, você pode respirar, você pode colocar uma mão no seu coração, né? Trazer esse momento de tá tudo bem. Falar pro seu corpo que tá tudo bem, que no aqui e no agora não está acontecendo nada, de que ele pode ficar seguro, de que você não precisa sair controlando todas as coisas, que tudo acontece no tempo certo e conversando com esse corpo. Você pode também deitar no chão e realmente soltar o seu corpo como se você estivesse relaxando assim, virando parte do chão. E vai trazendo esse diálogo mental de que você pode relaxar, que você se permite relaxar, que você pode confiar na vida. Vai fazendo esses exercícios que vai te ajudar muito. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é meditação. Então, você observar os seus pensamentos sem se identificar com eles, né? Aquietar a sua mente, trazer essa consciência pro aqui e pro agora. Muita gente não consegue fazer essas meditações que são deitadas ou sentadas. Então eu gosto muito de fazer meditações ativas e nesse movimento de meditação ativa a gente também ativa a nossa farmácia interna. Eu tenho um vídeo falando sobre a farmácia interna, vou deixar o link na descrição para caso você queira saber um pouco mais do que é essa farmácia interna. Mas como já diz, farmácia interna tem a ver com a nossa cura. E as meditações ativas têm esse poder de curar e ressignificar esses padrões mentais antigos. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é tirar tempo para não fazer nada, literalmente tirar um tempo para presença. Eu apelidei esse tempo de tempo para ser, simplesmente ser, não ter que fazer nada, trazer esse estado de tá tudo bem, eu posso relaxar e ficar ali na minha presença. Isso é muito importante, nem que seja de 5 minutos, 10 minutos, um tempo para você ficar ali com você sem pressa, sem ter que pensar no que você tem para fazer, sem ficar loucamente nos diálogos mentais. E se por acaso você entrar nesses diálogos mentais, eu digo por experiência própria, que mesmo fazendo todas essas coisas, às vezes a gente vai entrar nos diálogos mentais, porque esse programa que tá ali instalado dentro de nós tem muitos anos, então ele vai falar, mas você tomar consciência de que você já está se tornando quem você quer ser, que o processo já está acontecendo e trazendo cada vez mais essa consciência para si, para sua vida, para tudo que você faz, para a forma como você experiencia a vida, vai te transformando, vai fazendo com que você vai atingindo cada vez mais esse estado de posso relaxar, tá tudo bem, a vida tá bem, tá tudo acontecendo bem, sabe? E ir soltando, entendendo que tudo tá dentro de uma ordem divina, tudo tá acontecendo como tem que acontecer. Tudo acontece como tem que acontecer. E até mesmo esse processo que a gente está conversando aqui, onde a gente entra no piloto automático e vive essa polaridade mais densa de controle e tudo mais, faz com que a gente entre no movimento de cansaço, de não aguentar mais, e em algum momento a gente acessa esse conhecimento que você está tendo acesso aqui hoje. E é nesse momento onde você se torna mais presente de você, que uma chave vira dentro da sua mente e você começa a perceber que a realidade pode ser vivenciada de uma outra forma. Então, até mesmo nessa situação que parece ruim, ela vai te trazer algo de bom, que é essa consciência da necessidade da presença, na necessidade e dos benefícios de você soltar o controle. Você só acessa essa consciência de que você pode soltar o controle se você vive a experiência do controle.
Então, você vivendo a experiência do controle significa que você já tá no processo de soltar o controle. Então, a partir de tudo isso, uma ficha cai de que a gente não precisa controlar tudo. E que não controlar tudo, soltar e relaxar é o melhor caminho para acessar aquilo que realmente é importante para a nossa essência e para a nossa alma. Bom, esse está sendo um pouco do meu processo em relação a soltar o controle. Ainda tenho muito que caminhar, mas fiquei muito grata de poder compartilhar um pouco do que eu já caminhei até agora. E eu queria saber de você, em que área da sua vida você ainda tá tentando controlar tudo? Me conta aqui nos comentários se fizer sentido pra você. E se você gosta desse tipo de vídeo de autoconhecimento, de conversa sobre corpo, sobre consciência na prática, já aproveita para se inscrever no canal e caminhar junto comigo nesse processo de expansão da consciência. Gratidão pela sua presença e até o próximo vídeo.